Cheguei com mais um Fortaleza Cast, feito pra você, torcedor tricolor que me acompanha aqui toda semana, toda sexta-feira na telinha da TV Diário 8h34, também no YouTube do Jogada e todo domingo na Verdinha. Essa semana a gente vai falar sobre, claro, discutir um pouquinho desse grande resultado do Fortaleza diante da equipe do Flamengo na última rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, mas mais que isso, destacar um cara que vem sendo essencial e decisivo nesse time do Fortaleza desde que ele chegou, e é Juan Martín Lucero. Acho que tá na hora do El Gato ganhar um episódio só para ele. A gente vai ter uma discussão bem bacana aqui sobre a importância dele nesse time atual e também já na história do Fortaleza. Será que a gente já pode colocar o Lucero numa prateleira aí de ídolo, de melhor 9? A gente vai discutir tudo isso no nosso episódio de hoje do Fortaleza Cast. Eu já agradeço demais a audiência de você que está aqui acompanhando. Fica até o final que o papo hoje vai ser bom, viu? Isso eu te garanto. E para isso, hoje eu trouxe 2 torcedores, que eu adoro receber torcedor aqui, até porque eu acho que a voz do torcedor é justamente o que a gente quer trazer para o nosso podcast, esse papo com a torcida, saber o termômetro do que a galera tá pensando. E claro, né, o torcedor, quem mais ama, quem mais acompanha o clube todo dia ali. Então, ninguém melhor do que para trazer nessa discussão de hoje do que 2 torcedores. Um deles, o PM, Paulo Matheus do Expresso Tricolor, já esteve aqui no Fortaleza Cast anteriormente, né, PM? Eu quero agradecer demais pela sua participação mais uma vez. E o novato de hoje é o Wellington Filho, que é o comentarista tricolor. Tem uma página que ele também já comenta, né, lá no Instagram sobre os jogos do Fortaleza. Já deu uma conferida nos vídeos. Por isso que eu trouxe que o rapaz é bom, viu? Então, Wellington, PM, obrigada pela participação de vocês e sejam bem-vindos ao Fortaleza Cast. Tudo bem, Marta? Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui pela segunda vez. Tudo bem, Wellington? Prazerzão. Vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre El Gato, Juan Martín Lucero, que está aí se destacando, ajudando o Fortaleza, principalmente nessa atual temporada de 2024, e avaliar um pouco, né, sobre essa espetacular vitória do Leão para cima do Flamengo, sequência no Brasileirão, já que o primeiro turno se encaminha aí para os finalmente. Então, estamos aqui à disposição. Obrigado mais uma vez pelo convite e vamos que vamos. Perfeito. Marta Wellington. PM, muito obrigado. Né? Saudações tricolores, assim como eu começo sempre nos meus vídeos. Um prazer estar aqui com vocês. Vamos falar de Fortaleza e desse cara que tem sido o diferencial, o nosso camisa 9, né, Lucero. Acho que vale muito a gente falar um pouco dele, porque tá, acho que entre os melhores, talvez, né? Vamos falar aqui mais do Lucero. Vamos falar. O papo vai ser bom, eu avisei, viu? A gente vai entrar nesse assunto Lucero já, porque antes eu acho que não tem como a gente deixar passar o que foi esse jogo do Fortaleza diante do Flamengo, a última partida que o Tricolor enfrentou na Série A, né? No Maracanã, o Flamengo, que era líder até aquele momento, estava precisando do resultado, que estava já pressionado ali pelo Palmeiras. Fortaleza foi lá e disse: eu não quero saber disso não, rapaz, eu quero meus 3 pontos, que eu preciso voltar a ganhar como visitante. Foi lá sim e fez. E eu queria saber de vocês como que vocês enxergaram essa partida. Logo no início, já com um gol a favor do Fortaleza, né? Foi um gol contra do Wesley, mas vocês acham que isso ajudou muito o time para, digamos assim, manter a confiança para o restante da partida, apesar de que o primeiro tempo, depois disso, Fortaleza sofreu muita pressão, mas que o gol deu uma animada logo no início para o time manter o ritmo? Acho que começar ganhando uma partida fora de casa, contra um Flamengo, no Maracanã cheio, é sempre muito importante, né? Logo aos 10 minutos, mais ou menos ali, o Wesley fez o gol contra e o Fortaleza não tem nada a ver com isso. O azar foi o do Flamengo, o jogador meteu a cabeça na bola, uns e outros reclamaram de falta do Lucero. Não vi. Na minha visão, não foi falta do Lucero também. E aí o Fortaleza, isso beneficiou a estratégia do Fortaleza, né? Acho que o Vojvoda, ele sempre traça uma estratégia e é importante lembrar que os times estavam bem espelhados, né? Eram 2-4-3-3 ali nas formações, o Tite espelhando o Vojvoda espelhando o Tite, e a gente falava muito que talvez o que fosse dar um ritmo ao jogo do Fortaleza fosse o meio de campo, e isso se concretizou ao longo da partida, mas começar ganhando, mesmo sabendo que poderia sofrer, e sofreu, como você falou, até o fim do primeiro tempo, tanto que terminou o primeiro tempo, deu um chute a gol. O primeiro chute a gol foi com o Breno Lopes no segundo tempo, né? Então, assim, como é que a gente vê o time ganhando de 1-0, aí depois o Flamengo teve um empate,
empate, num, né? Polemiquinha ali. Só que eu acho que sair ganhando nesse jogo já foi muito importante, porque fortaleceu a estratégia traçada pelo Vojvoda e nos ajudou a tirar um pouco aquele peso, né? Pô, é muito melhor você abrir o placar e ver como é que vai ser a postura do adversário no restante do jogo do que o jogo empatado e você precisar propor ou jogar de maneira reativa. Ou então sair atrás e ter que correr atrás do Exatamente. resultado, né? E vale ressaltar, ponderando isso aí que o PM tá falando, a gente analisa um pré-jogo de Fortaleza sair nos contra-ataques, né? E já, de fato, começar com o placar, né, à frente, 1-0, fora de casa, a gente sabe de toda a força do Flamengo, enfim. Foi um destaque a mais, foi um algo a mais que aí o próprio Flamengo não esperava por isso. E teve que se abrir, teve que buscar o jogo, logicamente eles já iam fazer isso, e isso de certa forma, não vou dizer facilitou, mas ajudou para o Fortaleza analisar melhor até num segundo tempo, que a gente de fato viu um primeiro tempo que o Fortaleza não teve esse chute, não chutou a gol, não produziu tanto que a gente espera. A gente até às vezes faz um questionamento do Fortaleza jogando em casa e do Fortaleza fora, mas gosta de jogar dessa forma, o Vojvoda sabe jogar dessa forma. E aí foi muito bom, foi excelente. Começar com 1-0 e um segundo tempo Fortaleza ir mais à vontade para tentar. A gente até viu um segundo tempo adiantando um pouco mais em algumas situações. E isso valeu muito para a partida de ontem diante do Flamengo. Isso é muito importante. E como o Wellington falou aí agora, essa diferença, né, do Fortaleza como mandante e como visitante. É bem distante os desempenhos um do outro, e aproveitamento, os números e tudo mais. E o Fortaleza, que não tem uma campanha tão boa assim como visitante na temporada e na Série A. E aí estava enfrentando o Flamengo, que só tinha uma derrota como mandante no Maracanã na temporada, que foi contra o Botafogo, que é outro time que está brigando lá em cima na tabela também. É clássico, carioca, clássico a gente sabe que tudo pode acontecer. E aí o Fortaleza chega lá com toda essa bagagem, olha, fora de casa eu não tô tão bem assim, eu vou enfrentar um time aqui que, pô, ganha de todo mundo aqui dentro do Maracanã, apesar de ter vindo de um tropeço, né, diante do Cuiabá, empatou em 1-1. O Pedro, que é o principal nome de gol, quando a gente fala em gol no Brasil, hoje a gente lembra do Pedro, e aí o nosso personagem já vai aparecer, porque vai duelar muito bem aí com o camisa 9 do Flamengo, mas o Fortaleza foi lá e quis saber disso, melhorou o seu desempenho também como visitante. E eu acho engraçado, porque às vezes a gente imagina, com que jogo o Fortaleza pode vencer como visitante, uma equipe assim. A gente imagina, contra o Cuiabá dá pro Fortaleza vencer fora de casa. Contra o Vasco é um resultado acessível. Aí o time vai lá e ganha do Flamengo. E eu não sei se vocês percebem isso, mas às vezes eu acho que o Fortaleza, esse elenco, esse time, ele gosta mais do jogo que desafia eles, que tenta tirar eles ali daquela zona de conforto, digamos assim. Não que eles estejam na zona de conforto, mas um adversário que coloque neles uma pressão a mais. E aí eles se provaram mais uma vez dessa maneira, né? Já ganharam do Palmeiras, lembrar disso, que hoje é o líder, ganharam de 3-0 no Castelão, e do Flamengo agora fora de casa. Vocês acham que, de fato, o adversário que o Fortaleza enfrenta dá uma motivação a mais para os jogadores? Eu acho que sim, mas a gente tem que levar algumas coisas em consideração, sabe? Contra o Vasco era um jogo também que a gente poderia ter trazido um resultado positivo para casa. Acho que o próprio torcedor se encheu de expectativa, afinal de contas, nos últimos 12 pontos, o time tinha conquistado 10, né? 3 vitórias importantes dentro de casa, uma delas histórica contra o Palmeiras. Nunca tínhamos feito mais de 2 gols e não levado, né? Aquele 3-2 do Allianz não conta, porque levamos. Então foi a primeira vez na história do confronto que o Fortaleza fez 3-0 no Palmeiras, não levou nenhum gol. 3 gols de diferença. Né? Exato, 3 gols de diferença. E se você me permite, só abrindo um parênteses, essa questão do Palmeiras aí, se não me engano, desde 2022, parece que o Palmeiras não levava essa diferença de gols, enfim, não sei bem a data. Top 3 piores derrotas do Abel sob o comando do Palmeiras. Isso faz uma grande diferença, né? Tiveram outros 2 3-0 e esse. E outra vitória do Vojvoda em cima dele, tá? Porque e aí ultrapassou, né? Exatamente. E o Vojvoda é um dos treinadores que mais venceu o Abel Ferreira desde que ele chegou no Palmeiras. 4-3 agora pro Vojvoda. Na disputa entre eles, o Vojvoda passou. Que duelo, viu? Mas só continuando, a gente tem que levar em consideração algumas coisas, porque
entra essa questão do Fortaleza se encher de expectativa, o torcedor também, mas muitas vezes o time pode fazer um jogo abaixo. Contra o Vasco, realmente fez um jogo abaixo. Não foi merecedor. Tudo bem, teve a expulsão, mas acho que na visão de grande parte do torcedor, em nenhum momento o Leão foi merecedor de reagir ou trazer uma vitória. Contra o Cuiabá, eu nem preciso falar, porque eu acho que o placar e o fato de já estar perdendo por 3-0 e depois ter os dois expulsos, conta um pouco do que foi aquela partida trágica, né? Mas eu concordo, eu acho que o Fortaleza, ele cresce muito nesses jogos grandiosos contra os principais times do país, Palmeiras, Flamengo, próprio São Paulo, que até então era a única vitória fora de casa, no Morumbi, 4 anos seguidos vencendo no Morumbi. Agora tem um detalhe importante, contra o Flamengo, essa foi a 4ª vez que o Fortaleza venceu o Flamengo jogando no Rio de Janeiro, 3 no Maracanã, uma jogando em Volta Redonda, e nas 4 o Fortaleza sempre marcou o primeiro gol. Tirando a primeira, que foi em 2003, que vencemos no Maracanã com 2 gols do Vinícius, e não levamos, foi 2-0, mas as outras 3 partidas foram 2-1, com o Fortaleza abrindo o placar. Em 2016 foram 2 gols do Pio, e aí o Alan Patrick diminuiu. Em 2022 o Robson abriu o placar, o Flamengo empata e o Hércules faz o gol da vitória no finalzinho. Já. E ontem, no caso, no jogo contra o Flamengo, a gente, de novo, abrimos o placar no gol contra, tem nada a ver com isso. E aí entra a questão da mística, né? Pô, o torcedor fala assim, o Fortaleza nunca dá sorte em sorteio, nunca rola um gol contra pro Fortaleza, né? Nunca alguém do time adversário é expulso para beneficiar o Fortaleza. Ontem deu certo. Feia não fazer gol, né? Exatamente. Tanto nós tivemos um gol contra a nosso favor, como o gol do Gabigol também não valeu. Do então, Pedro. Do Gabigol no final do jogo. Desculpa, né? sim. Então, assim, que bom, né? Que, pô, de vez em quando, né? E aqui não vou entrar no mérito de VAR e arbitragem, mas que bom que de vez em quando a sorte sorria ao nosso favor também, né? Porque eu pensei que você estava falando do gol do pênalti do Pedro. Não, mas o gol do Gabigol que foi no finalzinho, que ele realmente estava impedido, né? E pô, que bom, né? Mas o VAR ainda checou, aquela demora, né? Mas graças a Deus. Então, assim, a gente tem que sempre que olhar para as circunstâncias da partida. O porquê que ganhou, o porquê que empatou, o porquê que perdeu. Óbvio que o porquê que ganhou, o torcedor não quer saber, é 3 pontos, é resultado, pode valer classificação, pode valer subir na tabela. Então, ganhou, muitas vezes não tem porquê avaliar como foi a partida. O que importa é o resultado, porque às vezes pode ter jogado mal e ganhar. Mas o empate e a derrota são sempre importantes a gente levar em conta as circunstâncias. Mas quando se trata de Fortaleza, meu amigo, todo jogo a circunstância tem que ser avaliada, não importa. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, é isso aí. Não, essa questão da nossa análise aí do jogo contra o Flamengo, é interessante esse dado aí do Fortaleza sempre tá abrindo o marcador, porque muda a visão do jogo, da partida, dos treinadores, e o Vojvoda pontuou muito bem isso daí. Foi perguntado a ele, essa questão de o Flamengo, a vitória com o Palmeiras, como você até frisou. Sim. Não tem jogo fácil, amigo. Brasileiro é jogo difícil todo instante. Os 20 clubes estão ali brigando. A gente pode até abrir um parênteses aqui. Atualmente o Fluminense brigando ali para cair, o Corinthians, mas tem um elenco forte, tem um elenco bom. Então não existe time bobo. Acho que são situações, até mesmo aquela visão do Vojvoda de mudar todo o jogo, os 11, né? Porque é uma análise feita ali nos bastidores, toda a turma lá do Cifec, para cada jogo, para cada partida, cada adversário, enfim. Então, acho que esse ponto do Fortaleza começar ganhando o jogo e no segundo tempo já sair mais um pouco mais à vontade para tentar pro abafo, chamado ali, aquela pressão na defesa do Flamengo, isso daí valeu muito, até mesmo para segurar mais ali no decorrer do segundo tempo, aquele chamado saber sofrer, né? O Fortaleza soube sofrer, e aí essa questão de VAR, enfim, não vamos entrar nesses detalhes, mas o que vale é os 3 pontos, como o Vojvoda falou, né? Essa fala do Vojvoda eu achei interessante, porque ele disse assim, não importa se eu ganhei foi do Flamengo ou do Palmeiras, no fim do dia, né? Na prática, porque a gente sabe que na realidade você ganhar de 2 gigantes como esse eleva a moral, eleva a confiança muito mais, porque é importante também. Mas na prática, na tabela, a tabela não quer saber se você ganhou do Palmeiras, do Flamengo, você vai ganhar 3 pontos do mesmo jeito. Mesmo 3 pontos você ganhou do Fluminense ganhando de 1-0. Tem um outro detalhe aí que eu lembrei agora, ouvindo vocês falar sobre tabela. Fortaleza hoje é o 7º colocado, ultrapassou o Atlético Paranaense, mas antes da rodada começar, só faltava o Flamengo, ele enfrentar, dos times que estavam acima dele. Nós éramos o 8º, então faltava apenas o Flamengo, que é o líder. Já havíamos enfrentado do 2º até o 7º, e nesse recorte, nós só perdemos pro Bahia.
tínhamos 3 vitórias e 2 Verdade. empates, né? E 2 empates em casa, no qual saímos ganhando contra Cruzeiro e Botafogo. E apenas contra o Cruzeiro, na minha visão, eu acho que foi bom o resultado, porque ele não jogou tão bem aquele jogo contra o Cruzeiro, apesar do gol do primeiro Cruzeiro ter tempo- saído nos acréscimos, detalhe. Foi. Tá? Mas é porque o Cruzeiro tinha um a menos também. Isso, O isso. jogo tava se encaminhando para ser do Fortaleza Mas e o time não... Exato. Isso, mas o jogo como um todo, assim, apesar de a gente ter aberto o placar, não foi um bom jogo do Fortaleza. Então, acho que o empate meio que foi, assim, lucro pela grande quantidade de chances que o Cruzeiro fez na partida. Mas já contra o Bragantino e contra o Botafogo, o Fortaleza amassou Sim. o Bragantino e contra o Botafogo faltou um pouco mais de sorte, né? Que foram os 3 empates e as 2 vitórias contra Palmeiras e Atlético Paranaense. Então, faltava o Flamengo. Né? Faltava o Flamengo. E a única derrota foi pro Bahia. Então, é um detalhe também importante, porque significa o quê? Times que estão lá em cima, né? A gente consegue jogar com mais ímpeto, né? Com mais garra, seja dentro ou fora de casa. Na derrota pro Bahia, nós também fizemos uma boa partida. Pelo menos na minha visão, nós fizemos uma boa partida. Merecíamos mais sorte naquele jogo contra o Bahia, mas perdemos. Então, talvez falte um equilíbrio pro Fortaleza. Muita gente fala assim nas redes sociais, mas será que o Fortaleza tá escolhendo o jogo? Será que o elenco tá escolhendo o jogo pra jogar melhor ou jogar com ímpeto menor? Eu não acho isso. Eu também não acho, sabe? mas Eu eu não acho. entendo que exista essa percepção, porque é muito Isso. louco você olhar o time que perdeu por 5-0 do Cuiabá, da maneira que foi, porque não foi simplesmente, nossa, foi um azar. Não jogou nada. Não jogou Absolutamente nada. Para esse time que hoje ganhou de 2-0 do Flamengo. Depois daquela derrota contra o Cuiabá, parece que deu um estalo assim, virou, não sei, outro time. Foi algo Virou o atípico, Fortaleza, né? O Foi. atípico, na verdade, foi o Cuiabá. Ali, aquele caso que foi o atípico, não o restante que veio depois. Mas eu entendo essa dualidade, né? Porque é difícil de explicar mesmo, acho que nem tem uma explicação lógica. Tem Acho dia que o é próprio noite. Vojvoda falou em coletiva, né, sobre fazer uma autocrítica e reunir-se entre comissão técnica e elenco para tentar entender o porquê da catástrofe ter acontecido e de como isso poderia mudar. E acho que isso foi feito, né? Tanto que se você olhar para a questão do saldo de gols, Fortaleza tinha um saldo positivo de 1, aí ficou com -4. Aí levou 4 jogos para deixar o saldo positivo. E 1. Aí perde de 2-0 pro Vasco, negativa de novo. Aí ganha do Fluminense, iguala. Ganha do Flamengo, se torna positivo de novo. Então, a gente pode olhar muito para isso também, de como rodadas depois ainda é difícil recuperar aquela tragédia, né? Levar 5 gols não é fácil, não. E interessante, pra gente só fechar esse parênteses aí, desses duelos aí importantes, como você falou, Flamengo, Palmeiras. Se não me engano, o Fortaleza enfrentou o Flamengo, praticamente o Flamengo sendo líder, né? Venceu. Era Quando líder. enfrentou o Palmeiras também, Palmeiras ali... Tava brigando pela liderança. Tava brigando pela já. liderança. Dentro da rodada poderia terminar como Sim. líder. Quando a gente enfrentou o Atlético Paranaense aqui, O Atlético era líder. era Uhum. líder. Foi um jogo dificílimo, mas vencemos. E o Fortaleza parece que cresce nessas situações. Então isso é muito importante a gente ponderar, né? A gente analisar dessa forma. É isso que eu trago, porque eu percebo isso, que o Fortaleza ele cresce mesmo em jogos dessa magnitude. Contra o Boca é outra competição, mas, poxa, um 4-2 em cima do Boca Juniors não é para qualquer um. É um resultado grandioso, entra para a história e tudo mais. Quero voltar um pouquinho aqui no que a gente estava falando do gol, né? O primeiro gol do Wesley foi do Wesley. Mas quem que estava ali na jogada? Quem que o Wesley estava ali marcando? O Lucero. Era o Lucero que estava por ali também, o homem, ele mesmo, ele gato, de tremenda importância para o Fortaleza, né? Então, mesmo quando não é ele que balança as redes, ele está envolvido, né? O homem, ele tem o faro do gol. É impressionante, ele sempre está ali. E eu já quero trazer um pouquinho mais do Lucero para essa discussão, porque eu acho que o Flamengo, o Fortaleza, por exemplo, nesses jogos que a gente está citando aqui, em que o time cresce, contra o Atlético Paranaense foi o único que o Lucero não marcou. Marcou contra o São Paulo, ele marcou contra o Palmeiras 2 vezes e ele marcou contra o Flamengo. Ele é a principal peça do Fortaleza hoje, quando o assunto é fazer gol, e eu acho que de entregar pontos ao time, nessa engrenada que o Fortaleza teve depois que começou a focar só na Série A, o Lucero é a principal peça. Não sei se vocês concordam comigo. Sim, acho que o Lucero ele vem entregando muito, até mais do que a gente talvez esperasse, porque
existia sempre essa dúvida na cabeça do torcedor do porquê 2024 está sendo tão estranho para o Fortaleza, se a gente comparar com as outras temporadas sob o comando do Vojvoda, né? É um time que até um dia desse ainda buscava uma afirmação, ainda buscava e aqui vai uma aspa grande, tá? O bom momento na temporada, ele demorou muito. Mas foi tri da Copa do Nordeste. Mas sei lá, encaixou aí uma boa sequência. Não teve isso até agora. Teve agora, em maio, que o Vojvoda até pontuou numa coletiva. Mas ganhamos do Sport, ganhamos de não sei quem. Ali foi um primeiro bom momento. Na minha visão, assim, bom momento é uma sequência. É você ter 3, 4 a 5 jogos que você pode até não ganhar todos, mas teve um desempenho satisfatório. Um desempenho que o Vojvoda chega na coletiva e fala, perdemos, mas por que perdemos? Mas tivemos um bom desempenho, perdemos num detalhe, ou empatamos num detalhe. Então, eu acho que faltava isso, sabe? E junto com esse bom momento e boa sequência, vem a boa fase do Lucero. Ele não teve um começo do ano de encher os olhos. O Vojvoda chegou a ser questionado, inclusive, em coletivas. Por que você não joga assim um centroavante, coloca só 2 segundos atacantes, como em 2021, que tinha David Robson, porque o centroavante não tá funcionando. Coloca o Galhardo, ele vai mal. Coloca o Lucero, ele não tá tão bem. A gente nem tinha Kaiser na época, que também ainda não conseguiu deslanchar desde que retornou. Então, o Lucero demorou um pouco a desabrochar na temporada, mas quando desabrochou, esqueça tudo. Acho que o que ele tem entregado ao torcedor é gols, boas atuações, muita entrega dentro de campo, um vigor físico invejável, porque ele volta pra buscar bola. O gol dele contra o Flamengo, ele foi começa a dessa jogar maneira. Ele começa a jogar lá perto da linha do meio de campo. Sim, ele tava no campo defensivo. Exatamente. E aí ele tava ajudando ali não lembro quem fez o desarme, o que tava acontecendo, mas ele tava perto. Pedro Augusto. Foi o Pedro Augusto, né? E aí o Lucero tava ali, ele tava perto. E ele faz o lançamento pro Pochettino, que é outra peça que também é espetacular. Para mim, até agora, as que mais se destacaram, Lucero, Pochettino e João Ricardo. Sabe o que eu acho legal? Que o torcedor fala nas redes sociais assim, o Pochettino entendeu como ele pode ser mais importante para o Fortaleza quando ele percebeu que se ele jogar no Lucero, é gol. Porque é impressionante, assim. O Pochettino ele é o líder de assistências na temporada. São 12. E quase todas as assistências dele são para gols do Lucero. Então isso é muito significativo. Sabe? Eu acho que essa dupla ainda tem dado muito certo. Eu sei que o foco é no Lucero, mas o que o Pochettino tem sido garçom pro Lucero, e aí é escanteio, é passe em profundidade, é linha de fundo, é dentro da área, é na grande área, na cabeça da área, é lá do meio de campo, rasgando defesa. Então, o repertório é gigante, tanto de quem dá o passe, como de quem finaliza. A gente tem gol do Lucero de todos os jeitos. Pênalti, de cabeça, de fora da área. A gente vai trazer essa pluralidade, né? Eita, de finalizações. Leira. Pluralidade de finalizações, né? De gols pro então, Lucero sim, também. Lucero tem... Não vou aqui abrir a boca e dizer, Lucero tá carregando o Fortaleza nas costas. Não, mas quando precisa... ele carrega assim e consegue nos trazer os 3 pontos. Até porque tem que aproveitar as oportunidades. Exatamente. O bom centroavante é esse, que aproveita as oportunidades de toda maneira que vier. E ele tem conseguido fazer isso. A gente tá falando do gol, né? E eu achei impressionante, porque o pique que ele deu, o PM falou ali do vigor físico, né? Cara, o cara tava no meio campo. Ele acha o lançamento na medida pro Pochettino, corre pela esquerda. Quando a gente vê o Pochettino e parece que o Pochettino espera ele chegar. Que você vê que o Pochettino tá no pique, ele dá uma olhada assim, ele percebe que o Lucero tá vindo e ele meio que espera, ele para ali. Quando ele vê o Lucero chegando ali na meia-lua, ele faz o passe. E aí, cara, impressionante, porque a técnica do Lucero também me chama muita atenção. A bola vem pra ele nem pensa, cara, ele dá um tapa com nojo, ele só vai assim, pá, e a bola vai no canto que ele quer, tirando do goleiro. O Rossi não ia pegar aquela bola nunca, no cantinho, com força. Bola rasteira. Cara, e isso pra mim eu tava conversando aqui no off antes com vocês, né, que o centroavante, ele não é uma peça que me encanta muito, geralmente. São poucos os centroavantes. Por exemplo, Luís Soares, a quem tem um grande apreço, é um centroavante que me enche os olhos de assistir, porque eu acho que ele não é aquele... ele não é aquele cara de ficar ali dentro da área, de não sei o quê, mais brigador, mas são estilos. Não tô querendo dizer que é errado, mas o que eu gosto de assistir, que eu gosto de ver, é mais um estilo do Soares, que ele sai muito da área. Pô, tinha temporada no Barcelona que o Soares, em determinado momento da temporada, tinha mais assistência que o Messi. Porque ele era esse cara mais versátil, digamos assim. E eu enxergo essa versatilidade de uma maneira diferente, tá? Não estou comparando dizendo que o Lucero e o Soares são
colocando na mesma prateleira. Eu estou dizendo que o Lucero ele também tem essa versatilidade de oferecer mais possibilidades pro Vojvoda. E esse gol, eu acho que é o exemplo perfeito disso, porque, como a gente disse, ele começa a jogada, ele dá um pique, ele tá lá para receber do Pochettino de novo e com muita categoria, com muita técnica, faz a finalização diante de um Flamengo do Maracanã. Não é qualquer time, não é qualquer adversário. E ele vai com muita tranquilidade, com muita frieza. E sabe aquela situação quando a gente diz jogar em função daquele determinado jogador? Não vou dizer 100%, mais ou menos essa questão de o Fortaleza, ele, quando você falou do Pochettino, né? Quando o Pochettino entendeu de fato essa função dele, essa funcionalidade dentro de campo, e o Lucero se encaixou, essa dupla, eu até vi uma imagem na internet, a turma brincando, Bebeto e Romário, tá? Assim como Lucero e Pochettino. Mas enfim, o Lucero, ele se encaixa numa situação em que é um 9 praticamente completo. Ele sabe, ele vem para receber algumas situações, ele tem aquela questão do arranque, da velocidade, até mesmo o gol, como a gente frisou aqui contra o Flamengo, ele iniciou a jogada. E no ao vivo, às vezes, a gente não percebe, quando eu for olhar de novo, o Lucero, cara, iniciou a jogada do gol dele, né? E aí a gente encaixa essa situação. O Lucero hoje, o Fortaleza, quando começou a entender dessa forma, o Pochettino servindo melhor o Lucero, até o Lucero em algumas situações dando assistência para gol. Sim. Não é bem jogar em função do Lucero, mas o Fortaleza entender que tem aquele 9 nato, Tê-lo como peça importante na finalização, no coletivo, né? Dentro na construção do coletivo. da jogada, né? Porque eu acho que o coletivo ele potencializa o individual. Isso. E o coletivo forte potencializa o Lucero, porque as chances são criadas, as bolas chegam para ele. E ele ajuda muito nessa construção também e consegue finalizar com muita facilidade, cara. Não à toa, o Lucero já tem 21 gols na temporada, a gente tá no meio da temporada, tem muita coisa para acontecer ainda, nem finalizou ainda o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, e ele já tem quase a mesma quantidade de gols que ele fez no ano passado inteiro. Lembrando que no ano passado já foi a melhor temporada da carreira dele. Foram 24 gols e 7 assistências. Para trazer esses números também das assistências. Se igualou a temporada dele no Colo-Colo, né? Mesmo número de gols, só que lá ele tem menos jogos. Isso, perfeito. E aí, pra gente trazer esses números também, da questão das assistências, que é importante. Ano passado foram 7, esse ano já são 4. E, como eu disse, tem muita Falta coisa muito. por aí. Ele vai superar esse número, com certeza, do que aconteceu no ano passado. Apesar de ser um cara que não é tão jovem assim mais, já tem 32 anos, né? Mas ele aparece e ele é decisivo. Nos últimos 6 jogos em que o Lucero esteve em campo, ele marcou 6 gols. Ele não jogou contra o Atlético Mineiro porque estava suspenso. Então, não balançou as redes, não esteve em campo. A gente não conta esse jogo. Mas contra o Grêmio, o gol da vitória foi do Lucero, de pênalti. Aí ele não jogou contra o Atlético, volta a jogar contra o Palmeiras. Os 2 primeiros gols são dele. E não são qualquer... fez um gol, assim, são 2 golaços contra o Palmeiras. Os 2 primeiros, o gol que abre o placar, que é um gol sempre muito importante. De e canhota. depois ele amplia também no comecinho do segundo tempo. Depois do Palmeiras vem o Juventude. O primeiro gol também é dele, de novo de pênalti. Depois o Juventude vai para jogar contra o Vasco, né? Se eu não me engano. Não, ou estou esquecendo de alguma coisa. Não, é isso mesmo. Contra o Vasco, perde por 2-0. Foi o único jogo em que ele não marcou dentro desse período. Aí vem jogar contra o Fluminense. Gol de quem? 1-0, gol da vitória, Lucero de cabeça. Já outra, para a gente falar que é esse cardápio, né, de finalizações que ele oferece. E contra o Flamengo, esse gol que a gente tem destacado, né? Então, cara, olha o quanto esse jogador é decisivo, o quanto ele entregou para o Fortaleza. Das 7 vitórias que o time tem na Série A até este momento, o Lucero só não marcou contra o Atlético Paranaense, que o time ganhou com gol do Kusevich de cabeça. Verdade. Então, assim, o aspecto decisão do Lucero, para mim, também é algo muito forte para ele. Porque nesses jogos, em qualquer jogo, na verdade, ele aparece quando o time precisa. Nas finais que o Fortaleza disputou desde que ele chegou, ele marcou em todas. Ele marcou no Penta, ele marcou... Não foi final, mas... Ele deu assistência em final também. Sim, não foi final, a semifinal da Copa do Nordeste do ano passado, que foi um clássico rei. Ele marcou também naquele jogo. Não foi final, mas eu coloco porque é clássico rei, era um jogo mata-mata, enfim. Quase foi o gol do empate, Então, pois é. Ele aparece, cara. Na final da Copa Sul-Americana, o gol do Fortaleza foi de quem? Do Lucero. Final desse ano do Cearense. Não ganhou, mas o Lucero fez gol.
na Copa do Nordeste. Lucero fez gol na final. Ele é muito decisivo. E eu acho que esse aspecto é um dos que mais diferencia ele, por exemplo, de outros centroavantes do futebol brasileiro. Acho que ele e o Pedro hoje, nesse sentido, são os que estão mais na frente, assim. Você trouxe um recorte gigantesco aí do que o Lucero tem feito no Fortaleza, né? E eu acho que a gente pode ser muito sucinto aqui e objetivo em dizer que renove urgentemente o contrato Então, do Lucero. eu ia trazer isso. Vocês Né? estão com medo? Eu acho que a palavra não é medo, porque nós temos que, por mais que seja difícil levar em consideração a questão do imbróglio, né, que existe, e por mais que a gente já saiba que as coisas estão se encaminhando para um final feliz, não temos, aqui não é uma crítica, tá deixando bem claro, não temos informações suficientes para chegar e dizer, tá tudo certo, vai ser, né? Relaxa, não, né? não temos informação, não dá nem para falar, abrir a boca para dizer, falar sobre, trazendo detalhes, porque eu não vou estar passando uma informação que eu não tenho, que eu não sei se ela é correta, né? Mas tem que ser levado isso em consideração, porque a gente não sabe se depende disso se resolver para poder chegar para ele e falar, ó, seu contrato é até o final do ano que vem, bora renovar aí até 2027, né? Bora fazer um projeto de aposentadoria do PC, né? Eu acho que Fazer um contrato vale. vitalício. Fica até a sugestão pro torcedor, né? Um projeto de aposentadoria pro Rapaz. Lucero no PC. Eu assinaria. Olha Eu aí. acho que a vida para ele se eternizar no Fortaleza. Já tô com caneta aqui, já tem mais assinatura, viu? Olha aí. Exatamente. Se for preciso um abaixo-assinado, ou vender camisa, né? Que o torcedor gosta muito dessas coisas, né? Ah, vender camisa para comprar tal jogador. Isso Sim, acontecia, sim, fazer né? esse tipo de Hoje não campanha. mais, mas acontecia, né? Ronald, Oswaldo, enfim. Então aí para lembrar. Mas, pô, eu acho que tá na hora de chamar para conversar e, ó, tá entregando. Até porque tem um detalhe aí, até passar pro Wellington comentar um pouco sobre isso também. O Vojvoda tem muito na cabeça dele que quer entregar algo grandioso ao Fortaleza. Não quer encerrar o ciclo dele sem entregar, sei lá, um título de maior expressão, talvez uma Sula, sei lá, alguma coisa maior, sabe, do que Uma ele já Copa do conquistou. Brasil. Talvez, enfim, ele tem tempo para isso, até porque tem contrato. Lucero é uma peça fundamental para que exista a possibilidade de se conquistar algo grandioso, algo maior do que já foi conquistado, né? Então, eu acho que isso para ele, que vamos combinar assim, já caminha para uma aspa gigantesca final de carreira, até porque eu acho que ele vive o auge dele, né? 32 anos e tal, ainda deve jogar aí por mais uns 6 anos, 7 talvez. Em alto né? nível, né? Em alto Vamos dizer nível, em alto nível, porque normal que o centroavante comece a decair, é normal. Mas ele também quer entregar. Ele não saiu do Colo-Colo pro Fortaleza à toa. Ele sabe que pode ajudar o Fortaleza a entregar junto com o Vojvoda um título grandioso. Então, renova, Marcelo Paes. Vamos lá, vamos fazer essa campanha. A campanha já renova começou. Lucero, não é não? Fazer assim, e assim, né? Isso, talvez. agora, detalhe, fez aí a comemoração. Destaque para a comemoração do Pikachu, de uma orelha só, comemorando o Que gol. é isso. O segundo gol foi Que maravilhoso. detalhe, viu? Aquilo foi maravilhoso, entendeu? Eu não tinha pegado esse detalhe, não. Pode tá? no replay que você vai ver o Pikachu comemorando com a orelha só. Agora, tá? Foi muito bom. Mas falando do Lucero aí, é interessante. Toda contratação, quando vem naquela questão da esperança. Será se vai render? Ah, pode ser o craque que for, de onde ele veio. Mas eu quero saber aqui, quando ele chegar dentro de campo. E quando chegou Lucero e Pochettino, a gente ficou naquela esperança. Será se vai render? São dois argentinos, aquele espírito de jogador argentino, Lucero, um camisa 9 que a gente está esperando. E a gente ficou nessa expectativa, criando, de fato, essas situações. E eu acho que também ficou um pouco meio assim, porque havia, acho que a expectativa em cima do Silvio Romero, quando ele chega, foi Isso, muito maior. isso. Aí foi um Exato. absurdo, meu Isso. Deus, né? E acabou que não São dois detalhes, correspondeu né? tanto assim. Aí quando o Lucero chega, eu acho que o torcedor já fica com, ih, outro argentino. É isso Será mesmo. que vai ser... Isso. E soma realmente esse ponto aí do Romero. Olha como foi a vinda do Romero, né? Toda aquela festa e tal. E o Lucero Chapéu chegou. e tudo mais. Amigo, a live e tudo foi. Enfim. O Lucero chegou e foi criando, foi ganhando oportunidades, abrindo o espaço dele, né? Fazendo gol de todo jeito. Hoje a gente vê, você ponderou aí, o Lucero faz gol de cabeça, o Lucero faz gol de perna esquerda, perna direita, o Lucero participa, quando ele não faz, ele dá assistência. Então, acho que da forma mesmo como ele chegou, toda essa luta aí para ter o Lucero, né, vindo do Colo-Colo, essa briga aí fora de campo, né,
eu acho que vale lutar mais pelo Lucero, vale essa renovação. Acho que da parte da torcida, talvez a torcida esteja um pouco mais tranquila. A gente tem que analisar porque o mercado do futebol hoje é muito rápido, amigo. Hoje você está aqui, próxima temporada já pode estar no rival, enfim. Então acho que a visão tem que ser essa. Logicamente a gente tem profissionais para isso aí, Marcelo Paes, Alex Santiago e toda a turma da diretoria do Fortaleza, jurídico, enfim. Está trabalhando para isso. Acho que vale esse esforço, assim como tem sido de trazer o Lucero, dessa briga aí com o Colo-Colo, mas creio que esteja bem encaminhado para a torcida comemorar mais um pouquinho com o El Gato, né? O torcedor Marta, não tá... só um adendo rápido. Claro. Tem torcedor que até hoje chega nas lives da gente, não sei se no Instagram também, falando assim, pô, o Lucero nunca foi apresentado, né? Questão do imbróglio e tal. Não teve apresentação do Você Lucero. quer mais. 42 gols em cento e sei lá quantos jogos, 102, 103, não me recordo agora. Quer mais apresentação? Gol em quase todas as finais que disputou, em todas, né? Que disputou. Todas. Chegou chegando, né? Ele vai falar o quê na apresentação falar, dele? né? Vamos pensar aqui, como seria a coletiva de apresentação do Lucero em 2024? Não ia ter como chegar para ele e falar, Lucero, e aí, quais são suas características? Irmão, você já sabe, você já viu o cara entregar, ele jogar, não precisa mais ser apresentado, entendeu? Ele precisa renovar o contrato. Alô, Marcelo Paes, renova o contrato do homem, hein? Aí, hein? O torcedor já tá no aguardo dessa renovação, porque eu acho que dá, sim, um medinho, assim, poxa. De vir um outro clube e tirá-lo? Acho que seria mais ou menos isso, é o que a gente tá falando. Talvez um outro clube. Poxa, porque, cara, o Lucero, ele tá brigando com o Pedro pela artilharia do Campeonato Brasileiro. E do ano Pedro, também. E do ano. E isso que você tá falando foi até colocado nas transmissões aí, que atualmente vários comentaristas falando que hoje, no Campeonato Brasileiro, no futebol brasileiro, coloca-se Pedro e Lucero como os melhores atuando. Você tá falando do futebol brasileiro, que dentro do cenário sul-americano, pelo menos, e também no cenário de fora da Europa, os maiores. olhos são muito voltados para cá. Você tá falando de um cara que talvez a questão da idade possa diminuir um pouco dessa... porque o pessoal da Europa gosta de levar o pessoal daqui no Mais berço novo, ainda, né? Mas não falo só de times grandes europeus ou de outras, enfim... de time brasileiro mesmo, de time argentino, por exemplo, tá de olho... Poxa, o cara tá entregando tudo isso, 21 gols já na temporada, brigando com o Pedro, ele chama atenção, ele volta os olhos para ele. E essa questão, é por isso que eu trouxe, se não dá um medinho assim, né? O Lucero tá muito feliz no Fortaleza, ele sempre faz questão de falar isso. Hoje em dia ele já fala, tá? Ele passou um tempo sem hablar, mas hoje em dia ele já com a gente, né? Com a imprensa, no caso. Hoje em dia ele já fala. A gente tem algumas oportunidades de falar com o Lucero. E sempre que eu falo... Ele já deu coletiva, algumas oportunidades. Sempre que eu falo com ele, ele sempre fala, nossa, eu estou muito feliz aqui no Fortaleza. Eu gosto da cidade, eu gosto do grupo. Até porque tá quase em casa, né? O tanto de argentino que tem pra lá, pra ele confraternizar, tomar o Emate, que chama? Aí me quebra. Negocinho que eles sempre estão tomando. Mas é isso aí. É aquele negócio, o E Messi claro, também sempre fazendo toma. a tradicional não comemoração. Que não falte aquele negocinho que ele tá tomando, né? Aquele, enfim, isso aí. Tem um detalhe importante aí, que eu acho que eu não vou dizer que é fator crucial para a renovação, mas é um fator crucial que pesa na identificação do atleta com o clube. O Fortaleza, recentemente, começou a explorar mais a imagem do Lucero, né? Como já se explorou a do Pikachu, mas acho que ainda dá para ir mais, dá para extrair mais disso, porque assim, muita gente fala que o Pikachu é um projeto de ídolo, né? Como Boeck, como Tinga também, que já se consolidaram como ídolos. E o Boeck teve o Marcelo Boeck foi muito bem explorado enquanto imagem, enquanto marca, enquanto goleiro, enquanto paredão de milagres e defesas difíceis. O Tinga também constantemente é bem explorada a imagem dele de cara decisivo, de que marca gols em finais, aleatórias, capitão, o cara que mais conquistou títulos nos últimos 10 anos aí de Fortaleza e tal. O Pikachu também, até certo ponto, tem tido a sua marca explorada, mas acho que dá para ir além. O Lucero teve o primeiro copo recente, né? Primeira vez que copo do Lucero. O balde de pipoca personalizado. Eu gosto muito de pipoca. Esgotou assim, voou, entendeu? E isso é muito importante, que o Fortaleza
explore essa imagem do Lucero. É o artilheiro? Vamos explorar, vamos produzir produtos do Lucero. Eu acho legal a ideia do copo, achei sensacional, sabe? Eu acho que são coisas que o Fortaleza Com a pode... comemoração, assim. Isso, são Porque coisas... Eu tenho balde, tá? Que eu gosto muito de pipoca. E Ah, aí, vai sempre lá. que eu tô no Castelão, aí eu falo, cara, eu vou comprar pipoca. Só que a pipoca que vem no saquinho é muito pouca pra mim. Aí eu sempre compro o balde. Aí eu comprei nesse jogo que teve o balde do Lucero. Eu tenho o balde do Lucero lá em casa, tá? Que eu sempre compro o balde e compartilho com todo mundo. Então, eu acho crucial isso, sabe? O Fortaleza deveria, sim, explorar mais jogadores que estão rendendo, principalmente os que têm um destaque gigantesco, entendeu? Tal hora vão começar a lançar aí as bandejas do Pochettino, personalizadas, né? Com ele dando assistência, Boa, garçom, né? Acho que é uma E sugestão. outro ponto do Lucero Ruim, né? que eu também gosto de trazer, a gente já falou que ele é decisivo, que ele é técnico, ele é muito inteligente também, e eu acho que tudo que a gente abordou aqui deixa bem claro isso. E ele é muito discreto, tanto dentro de campo, eu acho essa característica muito importante, porque você às vezes esquece que o Lucero tá ali, mas ele tá ali extremamente perigoso. E ele aparece, ele surge. Assim foi o segundo gol contra o Flamengo. Ele começou e de repente a gente já viu o Lucero lá. Bola na rede. Discretíssimo. Ele é discreto também é a pessoa, Lucero. É discreto. Tem uma personalidade muito tranquilo, personalidade de grupo, aquele cara mais agregador e tudo mais, muito educado. Então, eu acho que é importante também ter isto, porque às vezes você vê um cara que se destaca tanto assim, tem aquela marra, aquela coisa, eu sou o maioral, não sei o quê, e já começa a pensar, e sou maior que o clube, e o Lucero não tem isso. Ele é, de fato, um cara de grupo, uma pessoa muito tranquila, como eu falei, muito educado. O pouco contato que a gente tem com ele e de conhecer ele pelos bastidores, ele é essa pessoa mesmo. Eu acho que reflete dentro de campo também, porque dentro de campo ele é discretíssimo e eu acho que é uma das principais qualidades dele também, quando a gente fala de bola rolando. Mas aí a gente chega na discussão. Dito tudo isso que a gente falou aqui do Lucero, pô, o cara entrega gol, entrega assistência, entrega vigor físico, entrega coragem, vai pra cima, é decisivo, marca em jogo grande. Tecnicamente, ele é um dos melhores do Brasil hoje em dia, como a gente está falando aqui. Em que patamar está o Lucero na história do Fortaleza quando o assunto é centroavante, o cara lá para fazer gol? Lucero, para vocês, já é o principal camisa 9? Camisa 9 que eu falo assim, não precisa ter a camisa 9, mas nessa função de fazer gol, que o Fortaleza teve no século? Acho que ele entra Na briga. na seleta lista, né? Ali no top 3, top 5, talvez. Ele entra. Acho que esse recorte recente é muito fácil até do torcedor dizer e acabou, entendeu? Não tem para outro. Acho que se você perguntar para grande parte, muita gente que talvez não tenha um apego emocional e afetivo a alguns que brilharam na década passada e na década retrasada, talvez que não tenham tanto apego mesmo, digam, Lucero é o primeiro, é o top 1. Ele é o cara que realmente vem dando uma nova roupagem à posição de centroavante do Fortaleza, que há muito tempo a gente não tinha, de fato, assim, um centroavante tão emblemático como o Lucero, né? Por diversas características que a gente já citou aqui no começo do nosso papo sobre o Lucero, né? Então, não tem muito para onde correr, né? Acho que ele entra na seleta lista, tem outros nomes que a gente pode citar também, mas não sei se, assim, eu quero dizer que ele é o top 1, que ele é o primeiro colocado ali, que realmente tem esse grau de importância, mas não posso deixar de lembrar de outros nomes, né? Perfeitamente. Mas, por exemplo, da década, se a gente for pegar uns nomes mais recentes, assim, que a gente estava até tentando puxar. Em off é que a gente estava conversando, né? Talvez um Wellington Paulista, não sentam na mesma mesa que o Lucero. Mas Rinaldo e Vinícius Maravilha se equivalem, sabe? Eu acho que são ali... Tá todo mundo na mesma arquibancada, na mesma fileira ali, sabe? Porque são caras que têm uma representatividade muito grande pro torcedor, né? Eu sei que muita gente pode até chiar, mas Vinícius jogou Ceará e tal, mas não interessa. Acho que o que ele fez pelo Fortaleza, guardadas as devidas proporções da época, porque eu acho que isso tem que ser levado em consideração, e aí nisso eu acho que o Lucero ganha dos dois. Era outra época, Rinaldo deitou numa Série B, jogou bem também numa Série A, mas deitou muito mais numa Série B. O Vinícius também, mas também representou muito bem numa Série A. Primeira vitória do Fortaleza na história sobre o Flamengo no Maracanã foi com 2 golaços do Vinícius, né? Isso aí é muito importante. Esse 2-1 eu lembro muito bem.
Então, assim, eu acho que no recorte atual do que é o futebol hoje, acho que isso tem que ser levado em consideração. Como é que é o futebol hoje? É assim, assim, assado. Então, o Lucero, de fato, é consolidado como o melhor, digamos assim, desse século, né? Agora, Reinaldo na sua época e Vinícius na sua época foram gigantescos, assim, e são até hoje, não à toa, são considerados ídolos pelo clube. O torcedor, Sim. obviamente, tem o seu lado pessoal. Quem é ídolo? É fulano. Mas se entrar no site oficial do clube, tem lá uma aba lá, ídolo. Você clicar lá, vai estar os dois lá, entendeu? Então acabou. O clube falou, ok, cada um tem o seu apego emocional e pessoal, tá tudo bem. Mas eu acho que Rinaldo e Vinícius estão ali. Mas Tom Paulista teve a sua parcela e tal, mas não se compara, como você falou. Não entra num top 5, talvez. Não, Gustavo foi artilheiro numa Série B, nem foi o artilheiro da competição, mas foi o vice, né? Atrás apenas do Lucão, que na época era do Goiás. Também fez 30 gols na temporada, né? Foi um dos artilheiros do Brasil, mas não, sabe, era um outro nível, não tem como E comparar. tecnicamente também. Também. Mas vamos pensar o seguinte, a gente começou aí a análise sobre o Lucero, de fazer gol de várias formas ali, cabeceio, enfim. A gente puxa esses camisas 9 que passaram no Fortaleza, né? O Vinícius, ali aquele Vinícius tanque, né? De jogar ali mais presença de área, o Rinaldo mais solto e tal, o Finazzi também, que entra. E aí, como a gente brincou aqui, a apresentação do Lucero, ele por si só já apresentou o futebol dele. E futebol é resultado, é o que é o jogado, né? O que é criado dentro de campo. E o Lucero já mostrou, já tá mostrando de fato que ele é o camisa 9, que tem várias funcionalidades ali. Ele é um centroavante, ele é aquele 9 mais solto quando é necessário. Então, assim, nas suas devidas proporções, lógico, a gente puxando ali o que fez Vinícius, o que fez Finazzi, o que fez Rinaldo, o que está fazendo o Lucero tem um pouquinho de cada um desses, talvez, do que fizeram na história. Então, também, para fortalecer essa análise do Lucero, o momento, uma Sul-Americana, chegou no final de Sul-Americana. Marcou na final. Nessa Sul, ele é o artilheiro da competição até aqui. Então, são números. O futebol, ele traz esses números e é o resultado. Então, contra fatos não argumento, como a gente costuma falar. Então, acho que o Lucero entra nesse top 3, sim. Talvez da década, como você está falando, na minha opinião, vejo como um top 1. Na década, né? E no século ele já é... Se eu não me engano, posso estar errado, o torcedor que estiver nos assistindo pode comentar nos comentários se eu estiver errado com a informação correta, tá? Mas Rinaldo, numa única temporada, numa mesma edição do Brasileiro, é o que mais tem gol numa Série A, como centroavante. Posso estar enganado, tá? Se eu tiver a informação correta. Pelo Fortaleza. Se eu não me engano, eu entrevistei o Rinaldo aqui no ano passado. Não tenho certeza, certo? E eu acho que é isso mesmo, tá? Eu acho que numa única edição, no mesmo ano, numa Série A, se eu também não estiver enganado, porque numa Série B ele é. Ele realmente fez, não sei se talvez o Gustavo tenha passado, mas ele fez muito gol também numa Série B na mesma temporada. Agora, numa Série A, se não me engano, são 16 gols, posso estar errado, tá? Numa mesma edição, acho que o Rinaldo ainda é o primeiro ali. Se eu estiver errado, o torcedor pode comentar aí e tá tudo certo. Então, isso mostra o quão grande o Rinaldo foi também. Sim, né? Perfeito. E o quão grande o Lucero é por estar se consolidando como esses caras, né? Porque a gente falou aqui do Gustavo, mas é como o PM falou, o Gustavo ele teve um ano bom ali, e depois foi embora. Foi aquela temporada. O Wellington Paulista é um cara rodado no futebol brasileiro, de todas as formas. O Rinaldo, ele já teve aquela identificação maior com o Fortaleza, o Vinícius, como trouxe o PM. Tudo bem, foi jogar no Ceará depois, o torcedor fica com aquela bronca, tudo bem, mas teve também uma representatividade muito grande no período, e como o PM falou, tá lá na seção marcou uma geração, ídolos. Marcou uma geração PV. E acho que eu acho que o Lucero é esse cara que vai marcar essa geração. Quem tá acompanhando, as crianças que estão acompanhando, começando a acompanhar o futebol agora, torcedores do Fortaleza, estão ali no seu, 10, 13 anos de idade. O Vinícius, que é pra você, por exemplo, que você falou que tem esse apego com ele, dessa galera, vai ser o Lucero. Tem tudo pra ser o Lucero. Porque o cara chegou em uma temporada e meia, ele já tá se colocando neste patamar. De uma maneira muito rápida. E entrega. Então, e ele tem mais o negócio da comemoração, do negócio do gatinho. Ele traz essa proximidade pra torcida, ele entrega e ele é esse personagem também. Mesmo que seja um cara bem discreto. Então, é importante trazer esses ídolos do passado para mostrar que o Lucero é tão grande, tão importante,
que hoje eu acredito que lá daqui a 20, 30 anos o pessoal vai estar colocando o Lucero. Cara, ele marcou a minha geração. Quando eu era criança, comecei a assistir futebol, ele me marcou. Era o Lucero, entende? A magnitude disso, a gente está falando sobre isso agora, enquanto as coisas estão acontecendo. Ele ainda está escrevendo a história dele no Fortaleza. Ele tem tudo para fazer muito mais. Quando tem o distanciamento histórico, isso fica ainda mais... É a mesma coisa do Vojvoda. E do Tinga também. A gente só vai ter a real noção do que foi o Tinga? Tinga quando passar mais tempo. Sim. Ou quando ele encerrar o ciclo dele. Eu ainda acho que o Tinga é capaz de virar algum cargo dentro do clube. Não vou nem mentir. Seja lá o que for. Se sabe? for Eu da acho que ele vontade dele, se for da né? vontade dele, obviamente, né? Mas assim, acho que ele tem... Por muito tempo, eu não sei se ele tem vontade de residir em Fortaleza quando terminar a carreira e tal, mas acho que ele é um desses jogadores que pode perfeitamente ser um Lúcio Bala da vida, um Rinaldo, né, que continuam morando aqui até hoje, mesmo tendo a sua cidade natal indo e voltando, né, Trabalha e tal. no clube. Rinaldo Isso, trabalha no clube. né, tem a sua representatividade. Constantemente vão para coisas do clube, né, tanto o Lúcio Bala, Rinaldo, Clodoaldo, Erandi, que hoje é o técnico do futebol feminino. Né, Dude, outros jogadores que acolá estão aparecendo, né, mas só um detalhe curioso aqui, e um detalhe pessoal, a gente que trabalha como imprensa, vai pro aeroporto, já vê o Lucero, meio que se acostumou, né, a ver o Lucero passando, ele sempre responde bem, né, dá um salve e tal. Assim. É tranquilo, assim, a gente acaba se acostumando e meio que causa uma certa aproximação com o Lucero. Não é chegar ali e conversar com ele, oi, tudo bom, como é que tá? Mas a gente sabe que tem essa abertura e que se perguntar ele vai responder, vai ser gentil, ele bate foto com o torcedor. Você falou que entrevistou o Rinaldo aqui, eu também já tive a oportunidade de conhecer o Rinaldo pessoalmente, a gente trocou ideia, já encontrei o Rinaldo num posto de gasolina, botando gasolina no carro e tal, e é um amigo pessoal que eu tenho orgulho de dizer isso, porque, pô, o cara que eu vi jogar, meter gol e tudo mais, e aí quando você se torna colega, amigo do cara, é foda, assim, pra gente, sabe? Me perdoem até pela palavra, mas é grandioso. Mas, eu vou mentir pra vocês aqui, não. O torcedor pode brincar com a minha cara e tal, mas eu vi o Vinícius pela primeira vez, recente, no Castelão, trabalhando como imprensa. O homem passou assim, eu vindo, ele vindo... Sabe aquele meme? Sim. O céu se abrindo, né? A luz. Que passou na tua cabeça. Eu fiquei constrangidíssimo, entendeu? Assim, a galera, os meninos olhavam assim pra mim, mano, é o Vinícius, eu sei. Tô tremendo justamente por isso. Tipo assim, tem pra mim que ia pro PV, quando era pivete, ali nos meus 10, 11, 12 anos, que vi aquela geração 2000, 2001, 2002, 2003, que subiu pra Série A. Tipo, cara, era uma entidade passando assim. Aí eu cumprimentei ele, todo me tremendo, sabe? Vinícius, tudo bem? Prazer. Cara, obrigado, né? Gratidão pelo que você fez e tal. Você tem um significado muito grande pra uma geração. Espero que você tenha essa noção. Clodoaldo, porque já é meu brother, meu parceiro já. A gente fez Leão do Interior junto. Então, sempre falei pro baixinho isso, que o tamanho dele tem as polêmicas e tal, né? Ceará e tal. Mas, enfim, aí já é mais gosto pessoal meu, mas é ídolo. Muita gente eu sei que vai discordar, mas Vinícius, às vezes eu acho que falta... E aí pode ser que seja uma opinião impopular, tá? Eu sei que o papo é sobre o Lucero, mas ainda abrindo esse parênteses sobre o Vinícius, eu acho que talvez falte um pouco mais dessa exploração do que foi ele pro Fortaleza. De verdade, a gente vê muito mais Rinaldo e Clodoaldo como representatividade do que um Vinícius que também tá sempre aqui pela capital, já chegou a trabalhar no clube, se eu não me engano, e no Ferroviário também, e constantemente a gente vê no Castelão, lá no setor ali da imprensa e também na especial, né, aqui do lado. Então, é muito grandioso. Eu acho que o Lucero tá caminhando muito para isso. Renova, Marcelo Paz, tá na hora. Vamos lá, ó, papel timbrado, né? Ele que fala, né? Papel timbrado, tá faltando... Proposta oficial pra mim é papel timbrado. Renova com o homem, porque eu acho que o torcedor vai abraçar de uma maneira muito grandiosa. Já abraçou, cara? Já tem o El Gato lá, torcedor, né? Já ganhou até a camisa do homem. Pode ter certeza que quando ou Marta, ou Breno Rebouças, ou André Almeida soltar a matéria, Fortaleza planeja renovar a contratação de Lucero. Esqueça tudo. Festa, né? Eu acho assim, você falou aí há pouco questão de camisa, quando foi Ronald, né? Citou o Oswaldo. Isso, verdade. Vale talvez a camisa 9 com a assinaturazinha do Lucero, será? Não sei, né? Renova, Lucero. Acho que a campanha tá oficialmente lançada. Acho que foi. Né? Nesse episódio foi do aqui, Fortaleza né? Cast. Tudo bem. E Marcelo Paes, você já tá nas suas mãos. Todo mundo só fala disso agora. E aí é legal que a gente pode deixar pro torcedor responder nos comentários, né? O que falta, na sua visão, torcedor, pro Lucero renovar? É um título nessa temporada? É ser artilheiro de alguma das competições? Cara, eu acho que não tá faltando nada, não. Também acho que não. Eu acho que já tá. Você foi falando, eu já fui colocando vocês aqui. O título, artilheiro, o que mais que falta?
Já não tem falta copo, nada, né? cara. Já Tem teve copo, o copo, balde de pipoca. Pra mim, o importante é o balde de pipoca, que é o que eu consumo, né? Mas tudo bem. Então, chegamos aqui a uma conclusão que o Lucero, na década, ele é, sim, camisa 9 visto como mais importante, melhor, enfim, que mais entregou. No século, ele senta na mesma mesa desses caras, ou seja, ele tá ali na luta e com a vantagem de que ele ainda tem história para contar, ele ainda tem muito mais o que fazer e ele pode se tornar ainda maior dentro da história do Fortaleza, o que é... Todo mundo sai ganhando, ele sai ganhando, porque você virar ídolo de um clube é uma coisa muito forte, né? Cara, tem uma legião de pessoas que olham para você e você marcou a vida dessas pessoas de alguma maneira. De uma maneira muito forte. A gente sabe como o futebol é apaixonante. Então, ele sai ganhando, o clube sai ganhando, a torcida sai ganhando. Tomara que o torcedor do Fortaleza tenha muito mais de Lucero aí pela frente, né? Pelo menos em contrato até o final do ano que vem. A campanha está lançada e eu quero agradecer o PM pela participação, o Wellington também. E todo mundo que acompanhou, claro, quero me despedir de vocês. Claro, se você quiser um comentário final, chamar a galera aí pro Expresso, pro teu Instagram, também fica à vontade. Só agradecer pelo convite, sempre um prazer estar aqui para debater sobre Fortaleza. É muito bom, né, falar sobre Fortaleza, Demais. principalmente quando a fase tá boa, né? tranquilo, eu, né? Tira um peso, né, das nossas contas. eu adoro também que a audiência sobe. Olha aí, coisa boa. Já deixa o seu like, tá? E compartilha o Perfeito. link do vídeo nos grupos de WhatsApp do Fortaleza. E faço convite aqui pra galera se inscrever no Expresso, Expresso Tricolor, youtube.com/Expresso Tricolor. Vídeos todos os dias às 5h30 da manhã, lives todos os dias às 18h15, tem jornada esportiva, tem muita coisa bacana e muito conteúdo pra gerar debate, né, com o torcedor que nos acompanha. Então o convite tá feito, estamos pertinho de bater os 50 mil inscritos no Olha aí. YouTube. Então, por favor, torcedor, nos ajude. Está bem pertinho. Se você nos ajudar, a gente consegue bater aí esses 50k, que já vai ser meia plaquinha, que é muito importante. Né? Rapaz. E passaremos a sonhar com um castelão de inscritos, que é o nosso próximo objetivo. Prazer, mais uma vez, Marta. Wellington, prazer te conhecer também. Muito massa Perfeito. bater um papo com você. E tamo junto. Valeu, Wellington, também. Mais uma vez obrigada. agradecer, Marta, muito obrigado. Fortaleza Cash, a galera que já acompanha, a audiência lá em cima, né? Expresso também, Expresso Tricolor, eu sempre acompanhei. PM, um prazerzaço estar com você aqui. E a galera, assim como eu começo meus vídeos, né? Salve, salve nação, comentarista tricolor. Galera que não segue, chega lá no Instagram, comentarista tricolor, Wellington Filho. Saudações tricolores, muito obrigado. É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação mais uma vez e obrigada para todo mundo que ficou assistindo aqui até o finalzinho. Semana que vem, é claro, que tem mais Fortaleza Cast. Eu tô aqui de volta com muito conteúdo para vocês. Tchau, tchau. Um abraço.